Pronto, bom dia, galera. E a gente vai hoje dose dupla de processo trabalho. Processo trabalha comigo agora às 10 da manhã, né? Que já estourou o tempo aqui, 10h25. Mas dá tempo demais. E processo trabalho também às 13 horas até às 15 horas, porque o professor Ítalo Rebouças estourou o tempo aula passada. Não se preocupe, já pedi lá. Tá? Já pedi lá o cronômetro. Foi tu que mandou para mim, não foi? Já pedi lá o cronômetro, vou comprar um cronômetrozinho. Aquela parede ali para o professor ficar vendo. Até porque no aulão serão apenas 45 minutos para cada professor. Não será resolução de questões, o aulão será dicas. A gente vai dar dicas, vai ter material diferente, porque a gente já viu teoria, a gente já viu questões, e a gente vai ver, né, dicas de material. Então, por exemplo, vai dar certo, Natália, que você está fazendo assim, ó. Vai dar certo esse negócio não. Vai dar certo, por exemplo, porque constitucional eu vou dividir em dois. Né? Vou dividir a matéria em duas, uma fica com o Ítalo, outra fica com o Ronaldo. Né? Ética iam ser divididas em três, ia ser Sinfrônio, Rafael e Bruno. Aí o Bruno, aniversário da avó dele, o Bruno pediu para não participar, que não sabe, da avó dele tem quase já 700 anos de idade, né? E ele pediu, né, brincadeiras à parte, ele pediu para ficar com ela, porque sabe, né? Quando chega na parte da avó, a gente não sabe, infelizmente, se aquele ano é ou não é o último que a gente vai passar com as nossas avós. Então, vai que é tua. Preocupa não, eu vou dividir ética em duas, né? 45, 45, então vai dar, porque não vai ser questão. Duas coisas que eu vou falar para vocês aqui. Uma coisa é sobre o aulão presencial. O aulão presencial vai ser aqui, nesse 14º andar, a não ser que estoure demais, aí o tio tem que alugar um hotel. Mas eu
Qualquer coisa, eu vou para um hotel, alugo o hotel, consigo conhecer um dono de hotel aqui, dá certo. Não vai ter de graça, mas né, com valor mais acessível. Tranquilo? Perfeito? Oi, meu amor. Oi? A Thalys está aí, estava distante por aqui, ó. Ela fica bem aí. Dá, meu amor, só aqui no Frangolândia, quando você voltar, a Thaís não vai estar aqui à tarde, né, Aline? Oi? Nenhuma das duas, né? Era para ficar, né? Pelo menos uma. Oi? O Pix é para o online, o Pix não é do presencial. Quem fizer Pix, você está se inscrevendo automaticamente no online. Assim foi dito nos grupos, inclusive quase nesse instante, certo? Presencial, obrigatoriamente, são 2 quilos de alimento, tá? Tio, mandei um Pix de R$1 milhão online, tá? Online. Presencial são 2 quilos de alimentos por cada dia de aulão. Veja aí, Aline, se ou você ou ela ficam hoje à tarde aqui, tá? Porque o João Pedro vem coisar, veja com a Thaís se ela pode ficar à tarde, com ela ficou. Voltou? Voltou? Então pronto. Então bora lá. Pessoal do online, fique chateado não, eu estava falando do aulão. Estava só explicando sobre o aulão que vai ter, você já tem informação nos grupos aí em que você pertence, grupo de matriculado e grupo de lançamento, você já tem aí todas as informações do aulão. Até porque o pessoal do online, o aulão é online, você se inscreve e manda um Pix de qualquer valor, pode ser de R$1, pode, R$2, pode. O importante é você mandar o Pix e contribuir para que o tio possa comprar a mistura do povo. Tranquilo? Bora de processo? Então bora começar aqui. Questão número 1. A Mauri, tá? Já bota no slide aí, Aline, por favor. A Mauri é advogado em um processo eletrônico, em trâmite na Justiça do Trabalho. Em razão de diversos compromissos, somente pôde enviar a petição eletrônica de um recurso às 23 horas do último dia do prazo legal. Considerando que o expediente do Fórum Trabalhista se encerra às 17, é correto afirmar à luz da legislação de regência. Cara, bem rapidinho aqui. Vocês não têm noção da facilidade que vocês estão encontrando hoje. Não é só com processo eletrônico, não. Cara, quando eu comecei a advogar no final dos anos 90 e início dos anos 2000, se você tinha uma petição para protocolar no Fórum Trabalhista aqui, você só tinha até 1h da tarde. O Fórum Trabalhista, não estou falando do Tribunal do Trabalho não, o TRT não. O Fórum Trabalhista só funcionava ou só funciona até 1h da tarde. Muito embora o expediente por lei seria de 8 até às 18. O expediente por lei é de 8 às 18. 17 é da questão, tá? 8 às 18. Mas a galera aqui só tem 1 da tarde. E aí, se você tivesse uma petição para protocolar na vara, ou tu protocolava até 1 da tarde, do teu último dia do prazo, ou não protocolava mais. Aí depois você passou a protocolar no tribunal. Se você fosse de Fortaleza, mas tivesse um processo em Juazeiro, para protocolar você tinha que ir para onde? Para Juazeiro, era o inferno. Depois passaram a fazer o quê? O protocolo integrado. Eu dava entrada aqui em Fortaleza e ia para Juazeiro, né? Ia para Crateús, ia para Coelho. Mas hoje, graças a Deus, vocês pegaram já uma época muito boa. Hoje nós temos o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E de acordo com o PJE, Processo Judicial Eletrônico, Lei 11.419/06, tá? Lei 11.419/06, na verdade, a questão contém um erro de 1 segundo. Que erro de 1 segundo é esse? Você não tem até a meia-noite, você tem até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do último dia do seu prazo. Se você deixar virar para as 24 horas, você já perdeu. Se aquele for o seu último dia, você já perdeu. Então, muito embora essa questão aqui tenha um erro, né? A gente vai ver que ela tem um erro de 1 segundo, para a vida real seria uma dor muito grande, a perda de um prazo. Mas para a questão não vai fazer muita diferença. Então, na real, que pode cair na prova de vocês do dia 17, uma coisa mais elaborada, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do seu último dia do prazo recursal, mas a questão vai trazer aqui até as 24 horas. Então, eu vou em cima da questão. Então, com o PJE, muito embora o expediente possa acabar às 17, amor, muito embora o expediente, Lucas, né, possa acabar às 18, muito embora o expediente possa acabar às 20 horas, como era antigamente, não sei como é que é hoje, o expediente das varas cíveis aqui, já no plantão, não interessa. Pelo sistema do PJE, se você optar, por exemplo, pelo cumprimento do prazo eletrônico ou para a prática do ato processual eletrônico, você teria até as 24 horas do dia do prazo, tá?
Então, ele está dentro do prazo, até as 23, questão vai dizer, muito embora fechasse às 17, tem até as 23, processo eletrônico tem essas vantagens. Então, lá vai, letra A. É intempestivo o recurso, porque é apresentado após, né? Porque é apresentado após o horário do final de expediente. Se não existisse o PJE, realmente o recurso seria o quê? Intempestivo, mas como tem o PJE, esse item, é que ser com o dedo mesmo, que é quebrar minha caneta, esse item é falso. Letra B, de bola. Para que o recurso seja considerado tempestivo, a maioria deverá comprovar documentalmente a impossibilidade do envio da peça no horário normal de expediente. Realmente, se não fosse o PJE, era isso que aconteceria. Mas hoje, com o PJE, ele vai ter até as 24 horas do seu último dia do prazo para a apresentação, oposição, ou nesse caso aqui, interposição do recurso. A petição eletrônica será considerada tempestiva, já que é transmitida até as 24 horas do prazo. Aí você vai ter aqui a lei, né, 11.419/06, que é a lei do processo judicial eletrônico. E letra D, de doidinha. Se nos processos físicos o recurso deveria ser apresentado junto com o protocolo, no horário forense, o recurso deve aplicar seus autos eletrônicos, estando a peça irregular, falso. Né? Uma coisa é você praticar o auto de forma física, outra coisa é você praticar o ato de forma eletrônica. É muito mais rápido, fácil e vantajoso. Perfeito? Tranquilo? Sempre tem uma dúvidazinha, quando eu falo de ato processual eletrônico, sempre tem uma dúvida que os juízes não gostam de respeitar. Muito embora os juízes não gostem de respeitar, mas o que vale é o que está onde? Na lei. Tio, eu estou na audiência, e se eu não puder, se eu não quiser, apresentar uma petição física, uma petição eletrônica. Eu posso apresentá-la física? Pode. Você pode apresentar uma petição física e o servidor da vara, por exemplo, tem a obrigação de reduzi-la à forma eletrônica. Claro, eu estou falando isso porque eu sei que na prática o juiz vai dizer, não trouxe na eletrônica, não faz mais. Não funciona assim. Se você, não funciona assim. Se você não puder fazer o peticionamento físico, você pode fazer o peticionamento eletrônico, você faz o físico. Agora, dentro dos horários físicos, até às 17 horas. E se o juiz implicar que só pode eletrônico, o servidor tem a obrigação de transformar o seu ato físico num ato eletrônico, de acordo com o artigo 5º ou artigo 6º dessa mesma lei aqui, 11.419/06. Então, às vezes, o que falta, só brincando com vocês, o que falta muitas vezes ao advogado na audiência é a leitura dessa lei, porque o processo eletrônico, ele não é obrigatório. O processo eletrônico é uma faculdade. O processo eletrônico, ele convive com o processo físico. Claro que a tendência hoje, óbvio, a tendência hoje é o quê? A tendência hoje é tudo se tornar virtual eletrônico, mas ainda não há a obrigatoriedade, por força de lei, de um processo ser só eletrônico. A própria lei do PJE permite que você pratique atos físicos e o servidor os transforme em eletrônico, se for esse o sistema adotado pela vara, tá? Bora pra cá. Questão 2, questão 1 com a resposta, galera. Letra C de casa. Tem uma questão que a gente vai ter que trocar o gabarito, tá? Tem uma questão que vai ter que trocar o gabarito. Questão 2. Márcio atua como advogado em uma reclamação trabalhista ajuizada por Marialda, em face de sua ex-empregadora. Durante o transcurso do processo, Márcio foi notificado pelo juízo em um sábado, com a concessão de prazo para se manifestar sobre os documentos juntados pela empresa. Considerando ser feriado na segunda-feira, é correto afirmar à luz da legislação. Olha só, eu disse para vocês na aula, quando eu fui da pessoa que é matriculado no regular, né? Eu falei que eu não tinha visto nenhuma questão de concurso. E está aqui, Não foi só a FGV que cobrou isso aqui, não. Né? Não foi só a FGV que cobrou isso aqui, não. O concurso público também cobra. Tio, cobra o quê? Aqui é a contagem de prazo processual. E eu tenho que parar agora com vocês para a gente brincar um pouquinho sobre contagem de prazo processual. Porque muita gente diz, eu sei contar prazo processual, quando eu sei que você não sabe. O que você sabe somente a regra geral, ou então você simplesmente fica dizendo, de forma genérica, como é que conta prazo processual? Você exclui o dia do
início e não é assim, não é? Não está errado não, está correto. Você exclui o dia do início e inclui o do vencimento. Você exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Acontece que vocês se confundem e não sabem o que é o início. Quando a gente fala contagem de prazo, a gente divide a contagem de prazo em 3 partes. Quais são essas 3 partes, tio? Início do prazo é um dia, que é diferente do início da contagem, que é outro dia, que é diferente do fim do prazo. São 3 dias distintos, são 3 dias diferentes. Início do prazo, início da contagem do prazo e o fim do prazo processual. Tio, o que é o início do prazo? O início do prazo, ele existe. Ele tanto existe que ele é excluído para efeito de contagem. E a gente só pode excluir uma coisa quando essa coisa existe. Me diga uma coisa, Natália, você pode excluir o seu ex da sua vida? Não pode? Pode, porque ele... Ai, Natália, nossa, pessoal, agora ela vai discutir, ela tá romântica, e ela vai discutir agora o fim do relacionamento dela, certo? Mas sem essa discussão, Natália, por favor, você pode excluir o seu ex da sua vida? Pode, por quê? Porque ele existe. Você pode excluir o príncipe Charles, não, o Charles é feio demais, né? O príncipe George da sua vida? Não, porque para você ele não existe, porque ele está fora do seu mundo. Então, o início do prazo, ele existe. Tanto existe que ele pode ser o quê? Excluído. Tanto é verdade que como é que você conta prazo processual? Exclui o quê, negada? O dia do início. Aí você pergunta, que dia do início é esse? É o dia da comunicação, seja ela como for, é o dia da comunicação, é o dia da intimação, o dia em que você recebeu o AR, o dia em que o oficial de justiça foi na sua casa, empresa, chácara, fazenda, hospício, cumpriu o quê? Cumpriu o mandado, foi um dia em que foi publicada, tá? A notificação com efeito de intimação. Foi o dia em que foi pregado na parede do fórum, ou publicado o edital. Então, o início do prazo, que é excluído para efeito de contagem, ele existe. E o início do prazo é o dia da comunicação. Vamos ver se vocês entenderam. Início do prazo é o dia da comunicação. Publicação, AR, mandado. O dia seguinte é o dia do quê, pessoal? Do início da contagem. O início do prazo é o dia da comunicação, tu exclui. O dia seguinte é o início da contagem. E depois o último dia é o fim do prazo. Publicação, quero ver agora a mundiça toda. Publicação com efeito de comunicação. Publicação com efeito de intimação. Numa quarta-feira. R não. Publicação com efeito de intimação numa quarta-feira. Início do prazo. Quarta. Contagem. Quinta. O início do prazo é a comunicação. O início do prazo é a comunicação. 5 dias úteis. Bora comigo. 5 dias úteis. Publicação com efeito de intimação numa quarta-feira. Início do prazo. Vou perguntar de novo. A prova é dia 17. Falta quanto? Que dia é hoje? Dia 2. Faltam 15 dias para a prova. Eu acho que vocês têm que saber isso. Início do prazo. Quarta. Contagem. Quinta, sexta. Final de semana conta. Suspende, né? Sábado. Sábado, acabei de dizer. Segunda, terça e quarta-feira. O prazo acabaria na quarta. Mas, professor, aquela mesma conversa de sempre. Mas, professor, se o senhor disser assim, publicação com efeito de intimação, quarta-feira, início do prazo, na minha cabeça é quinta. Vai dar a mesma coisa. Quinta, sexta, final de semana não conta, segunda, terça, quarta. Bem, isso aí porque você está pensando pela regra geral. E aí você vê qual é a regra geral? 30 e poucas questões. Para passar tem que fazer quantas? 40, né? As outras 40 e tantas, 50 questões, por exemplo, elas são a exceção. Por isso que a maioria dos alunos morrem com 35, 36. Não é uma coincidência o número, não é um número cabalístico. É porque os alunos vão para a prova só com a regra geral. Eu estou falando exceção, não é nem uma exceção, porque é a forma normal de contar prazo. Início do prazo é o dia... Não, beleza. Início do prazo é um dia que é diferente do início da contagem, que é diferente do quê? Do fim do prazo. E o início do prazo é o dia da comunicação que é excluído. Você recebeu uma R numa segunda-feira, o oficial foi na segunda-feira cumprir o mandado. No dia do AR, no dia do mandado, segunda-feira, bora, início do prazo.
Contagem. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo morre, acaba na segunda-feira. Não, acaba na segunda-feira. Acontece que tem uma outra informação. É que o início do prazo, o início da contagem e o fim do prazo, que são dias diferentes, mas eles têm algo em comum. Quem já é meu aluno e assistiu a aula, o que é que eles têm em comum? Sônia, tem que ser em dia útil, sem exceção. Sem exceção, sem exceção. O início do prazo, mesmo excluído para efeito de contagem, esse início do prazo ele tem que ser obrigatoriamente dia útil. O início da contagem tem que ser o quê? Dia útil. E o fim do prazo tem que ser o quê? Dia útil. Lembrando, sem exceção. Sem exceção, sem exceção. Lembrando que os dias úteis são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Dias inúteis, ninguém faz nada. Sábado, domingo e feriado. Não faz nada quando está na OAB, né? Quando está na OAB está aqui, né? Mas sábado, domingo e feriado. Olha o que foi que aconteceu nessa questão. Márcia atuou como advogada em uma reclamação trabalhista, ajuizada por Marialda, em face de sua ex-empregadora. Durante o transcurso do processo, Márcia foi notificado pelo juízo num sábado, com a concessão de prazo para se manifestar sobre os documentos. Ei, por mais que a comunicação tenha sido num sábado, responda a você, a intimação foi num sábado. Eu pergunto a você, sábado é dia útil? Não. O início do prazo, que é o dia da comunicação, tem que ser dia útil, que é diferente do dia da contagem. São 2 dias diferentes, mas eles têm que ser o quê? Úteis. Se a comunicação, por mais que a comunicação tenha acontecido num sábado, o início do prazo é sábado? O início do prazo é quando? E a contagem? Terça. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Calma, meu amor. Tem um detalhe. Eu vou terminar de ler, deixar eu molhar o bico. Considerando que é feriado na segunda-feira. Se for feriado na segunda-feira, nesse caso aqui, início do prazo, contagem quarta. Súmula 262, inciso 1º do TST, tá? Súmula 262, inciso 1º do TST é a resposta dessa questão. Como é que a súmula diz, né? Os atos processuais praticados em sábado, o início do prazo. Como diz a súmula, o início do prazo é o primeiro dia útil seguinte e a contagem no subsequente. Nesse caso aqui, o início do prazo, que é a comunicação, por mais que tenha sido sábado, tem que ser útil. Então, o primeiro dia útil seguinte, nesse caso da questão, terça-feira, a contagem na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, né? Segunda e terça-feira, porque são 5 dias úteis para a contagem. Então, letra A, o início do prazo se dará sábado, dá negada? Não, porque sábado não é dia útil, não pode. O início do prazo, o início da contagem e o fim do prazo, obrigatoriamente, somente em dias úteis. Tanto o início do prazo quanto da contagem se darão na terça-feira? Não. Terça-feira vai ser dia útil, mas o início do prazo é um dia que é diferente do quê? Do fim do prazo. Então, a letra B está falsa. Letra C de coisa. É o início do prazo será na segunda-feira e a contagem na terça? Não, porque segunda-feira, nesse caso aqui, é o quê? Feriado. Então, só pode sobrar a letra D de dado. O início do prazo na terça-feira e a contagem na quarta. Lembrando que a FGV tem uma questão dessa e quem tem os nossos cursos, acessa aos nossos cursos, você se deparou com essa questão lá, tá? Questão de concurso público. E aí vem aqueles besta, porque são besta mesmo, que aí fica, você não vai resolver a questão da OAB? Meu amigo, quem é aluno do curso já tem resolvidas, inclusive, né, o curso regular. E 80 horas já tem resolvido todas as questões da OAB. A gente já está indo para onde? Questão é de concurso. Porque a FGV tira as questões de onde, pessoal? Concurso. Né? Mas tem o pessoal que é voador, né? Depois de umas 3 tentativas eles aprendem, sabia? Essa galera que é voadora, que reclama que a questão não é da OAB, depois de 3 tentativas, é mesmo, tem razão. Né? Vamos lá. Questão 3. Em reclamação trabalhista promovida por Maria do Céu, a gente tem uma aluna que é Maria do Céu do online, né? Por Maria do Céu, beneficiária da justiça gratuita, houve a realização de perícia técnica para averiguação da exposição do reclamante a agentes insalubres e referida perícia foi negativa. Eita diabo! Lascou-se, Maria do Céu. De modo que, em sentença, o juízo julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade.
tá? Julgou improcedente e condenou o reclamante nas honorários periciais, a partir dessa assertiva com relação aos honorários. Você sabe que quem paga, artigo 790-B de bola da CLT, artigo 790-B de bola da CLT, quem paga a perícia é quem perde, não é quem pede, é quem perde, né? É quem perde. Perde o quê? O objeto da pretensão da perícia. Quem paga a perícia é quem perde. Perde o quê? O objeto da pretensão da perícia. O objeto da pretensão da perícia. Nesse caso aqui, qual é o objeto da pretensão da perícia? O que é que ele quer com a perícia? Ganhar o quê? Insalubridade. Ele ganhou a insalubridade? Não, então ele perdeu o objeto da pretensão. Se o reclamante ou o reclamado, o empregado ou o empregador, qualquer deles perder o objeto da pretensão da perícia, quem paga a perícia é quem perde. Ah, mas quem perdeu foi o empregado. E a questão está dizendo que esse empregado, no caso a empregada Maria do Céu, ela é beneficiária da justiça gratuita. Ela é beneficiária da justiça gratuita. Verdade. Mas hoje, com a reforma trabalhista, nós criamos a regra do PP. Quem sabe aí o que é a regra do PP? Pobre paga, né? Pobre paga. Ele paga hoje praticamente tudo, né? Ele só não paga as custas da condenação do processo, mas outras custas ele paga. Outras custas, honorários, ele paga. Do perito ou do advogado, ele paga. Ele não paga as custas regulares do processo. Ah, a reclamação foi julgada improcedente. Aí ele é condenado em custas. Se ele for pobre beneficiário, ele não paga. Mas também é o quê? É a única. Antes da reforma, a regra é que o pobre não pagava nada. Hoje, com a reforma, a regra é que o pobre paga. O pobre paga. Então, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita, tá? Se ele perder o objeto da pretensão da perícia, PP, pobre paga. Aí paga com o quê? Que eu vou já explicar. Vou dizer, mas vou explicar. Paga com o quê? Concreto do próprio processo. Não tendo concreto de outro processo. Aí, não tendo, nesse caso da perícia, não confunda com honorário. Quem paga é quem? A União. Segura. Tio, eu queria entender esse negócio de crédito para prestar. Vamos lá. O cara ingressou com reclamação trabalhista pedindo vínculo, verbas trabalhistas rescisórias, indenizatórias e pedindo o quê? Insalubridade. Mesmo exemplo, amor, funciona, eu dou a prova aqui. Vínculo, verbas, insalubridade. Só lembrando a vocês, parágrafo 2º do artigo 195 da CLT, só lembrando que arguida em juízo, Valúcia, arguida em juízo, insalubridade ou periculosidade, o juiz é obrigado a mandar fazer o quê? Perícia. Então, se na reclamação trabalhista tem pedido de insalubridade, se na reclamação trabalhista tiver pedido de periculosidade, mesmo que o reclamante não peça a perícia, mesmo que o reclamado não peça, a perícia é o que, galera? Obrigatório. O juiz tem que mandar fazer de ofício, por força do parágrafo 2º do 195. Aí, mãozinha na cintura de ovo. E se o juiz não mandar fazer? Se o juiz não mandar fazer a perícia e ele der ou negar a insalubridade, ou ele der ou negar a periculosidade, a sua sentença ela é nula por falta de fundamentação. Artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal, enquanto o inciso 9º do artigo 93 tem mais ou menos a seguinte redação: os julgamentos serão públicos e as decisões fundamentadas sob pena de nulidade. Como a lei exige, via de regra, presta atenção que eu vou aumentar a questão, né? Como a lei exige, via de regra, que haja perícia, houve pedido de insalubridade, houve pedido de periculosidade, tem que ter o quê, pessoal? Perícia. O juiz pode até discordar da perícia, fizemos uma questão dessa. O juiz pode até discordar da perícia, mas tem que ter o quê? Perícia. Se tiver perícia, a sentença dele é o quê? Nula. Ele pode até discordar. Ele pode até não concordar com o perito. O perito disse, não tem insalubridade, é o juiz. Mas, menino, agora pronto. Eu estou vendo aqui outras coisas nesse processo, outras provas no processo. E na minha cabeça de juiz tem o quê? Insalubridade. Então, até para ele ir contra a perícia, tem que ter o quê? Perícia. A perícia é obrigatória. Mas toda regra tem... Pode cair na prova, né? Eu não sei se tem uma questão dessa da FGV, eu não lembro. Mas toda regra tem
exceção. Existe uma situação em que mesmo havendo insalubridade, mesmo havendo periculosidade, pedido de insalubridade, pedido de periculosidade, o juiz poderá proferir a sentença sem perícia. Agora quebrou dentro. Que situação é essa? É aquela situação trazida na OJ 278 da SDI1 do TST. A OJ 278 da SDI1 do TST, ela vai dizer para você mais ou menos assim, né? Que quando houver extinção do estabelecimento, e aí a perícia for impossível, a perícia for inviável, não der para fazer a perícia, por quê? Por conta que houve extinção do estabelecimento. Então, se o estabelecimento tiver sido extinto, tá? E extinto o estabelecimento, dá para fazer perícia em estabelecimento extinto? Imagina a seguinte situação, nós temos uma fábrica aqui que trabalha com óleos, com graxas, com veneno, com diabo a quatro aqui dentro. Insalubre, beleza? Mas aí eu extingui o estabelecimento. Se eu extinguir o estabelecimento, o maquinário e as substâncias vão continuar aqui dentro? Não, aí... Se o estabelecimento for extinto, pergunto, como é que faz perícia? Não faz. Então a OJ, chego já na sua dúvida, a OJ 278 da SDI1 do TST, ela deixa bem claro, quando houver extinção do estabelecimento e não for possível, por conta disso, fazer a perícia, aí o juiz pode julgar, dar ou negar a insalubridade sem perícia. Aí, com base em quê? Com outros meios de prova testemunhal, você pode pegar uma prova emprestada. O que é uma prova emprestada? Antes do estabelecimento ter sido extinto, já tinha tido uma outra reclamação em que alguém pediu o quê? Insalubridade, pego a perícia lá. Ou então o juiz manda fazer insalubridade numa fábrica muito parecida com a fábrica reclamada. Tá? Mas tem perícia, mas a perícia não é no local. Então qualquer outro meio de prova em direito é admitido. Mas não sendo assim, periculosidade, insalubridade, tem que ter perícia obrigatória. Nesse caso aqui, quem paga a perícia é quem perde. Perde o quê? O objeto da pretensão. E o objeto da pretensão é a insalubridade. O empregado quer a insalubridade com a perícia. Ele não conseguiu a insalubridade, o empregado paga, né? PP, pobre paga. Paga com o quê? Concreto do próprio processo. Explica isso, tio. O cara ingressou com uma reclamação trabalhista, pedindo vínculo, pedindo verbas e pedindo insalubridade. Tendo insalubridade tem que ter o quê? Perícia. A perícia disse que não tinha insalubridade. Na sentença, o juiz deu vínculo, o juiz deu verbas, mas o juiz negou o quê? Insalubridade. Nesse processo aqui, tem ou não tem dinheiro? Tem ou não tem? Tem. Então, mas o reclamante perdeu a insalubridade e, consequentemente, perdeu o objeto da pretensão da perícia. Vai pagar com o quê? Honorário do perito? Com créditos do próprio processo, não tendo. Com créditos de outro processo. Aí não tendo aqui a união. Então, cuidado, cuidado, tá? Com questões antigas que vocês andam resolvendo aí. Porque antigamente, antes da reforma, se o cara fosse pobre, quem é que entrava direto? A União. E hoje não é mais. A União é a terceira opção. Isso, por último, não confunda isso com honorário advocatício. Honorário advocatício, pobre paga? Paga. Se a reclamação for julgada improcedente, pobre paga honorário advocatício, paga de sucumbência? Paga. Paga com o quê? Concreto do próprio processo. Não tendo concreto de outro processo, isso agora é honorário do advogado. Não tendo, processo fica suspenso por 2 anos, aí o advogado credor vai ter que provar que o caba tem dinheiro, não provando que o caba tem dinheiro, a obrigação de pagar honorário é extinta e o advogado fica a ver navios, tá? Recebe não, perfeito? Cuidado. Aí é o 791A da CLT, honorário advocatício, artigo 791A da CLT e honorários do perito, artigo 790B de bola da CLT. Então, nesse caso aqui, facinho, né? A união de forma solidária, vez que o reclamante é beneficiário, sim, verdadeiro. Não, entenda que ele está colocando aqui a união como primeira opção. A união, qual é a opção dela? A terceira. Reclamante sem possibilidade de parcelamento. Mentira. Pessoal, hoje, o juiz, acho que é o parágrafo 3º, é o parágrafo 4º, tá?
ou é o parágrafo 3º, ou é o parágrafo 4º do 790A da CLT, que o juiz, ele diz claramente que é perfeitamente possível o deferimento de quê? Do parcelamento. O juiz pode deferir o parcelamento dos honorários, tá? Então, letra B está falsa. Letra C, reclamante, vez que foi sucumbente da pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Esse item é um verdadeiro. Você está vendo que essa questão aqui já é da reforma, né? União não. Lembrando, a união paga, porra. Mas a união é a terceira opção, não é a primeira. Resposta correta para quem está voando, pessoal. C de casa. Eu sempre tenho um voadorzinho, né? Vamos lá. Questão 4. Martim, bora, chuchuzinha. Martim, eu não sei quem é pior. Tu é minha filha de 8 anos de idade. Conversa tanto, que a mãe dela foi chamada 2 vezes na direção. A bichinha só tem 8. Imagina quando tiver a idade da Kelviane. Vamos lá. Martim ajuizou ação. Martim ajuizou ação em face de sua ex-empregadora, a empresa M Limitada, sendo que na audiência as partes se conciliaram amigavelmente, nada sendo convencionado a respeito das custas processuais. Nesse caso, de acordo com a CLT, considerando que o juiz acolheu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado na petição inicial, arroche. Cara, cuidado. Essas custas do processo, tá? Via de regra, o reclamante ia empregar o pobre. As custas do processo, custa normal, ou fez acordo ou foi condenado. Essas custas normais do processo, decorrentes ou de um acordo ou de uma condenação, se você for pobre, você é o quê? Isento, tá? Essas aqui. Ah, mas se foi porque o cara... Tem um exemplo desse aqui, eu vou dar mais tarde. Mais tarde é hoje, já, né? Aí o juiz marcou a audiência, o reclamante não foi. O juiz marcou a audiência, o reclamante não foi, processo é arquivado, ele condenado em custas. São custos normais do processo? Não. São custos porque ele não compareceu, tá? Aí ele paga, PP, pobre paga. Mas as custas normais do processo, decorrentes de uma condenação, ou de um acordo, ou de uma não condenação, o pobre é isento. Só que tu tem que saber, né, parágrafo 2º do artigo 789 da CLT. O parágrafo 2º do artigo 789 da CLT, ele diz que as custas existem não só na condenação. Estou posto, condeno o empregador a pagar tanto, tem custas. Estou posto, julgo improcedente a reclamação trabalhista, tem custas, tá? As custas existem não só na condenação ou na falta de condenação, como no caso de julgamento de uma reclamação trabalhista improcedente. Mas as custas também existem no caso de quê? De acordo. E se nada for dito, se nada for estipulado entre as partes, e se nada for dito, e se nada for estipulado entre as partes, em caso de acordo, as custas são rateadas em partes iguais. 50% para um, 50% para outro. Eu vou contar essa história que é emblemática, porque foi uma das poucas vezes na vida, não vou dizer que foi a única, mas foi uma das poucas vezes na vida que eu senti inveja. E quando você sente inveja de verdade, você tem raiva. E eu tive. Tanto é que eu me comportei mal na audiência. 2000. Presta atenção, ano 2000, BIC Banco. A gente era advogado do BIC, o BIC não fazia acordo com ninguém. E nesse processo, no ano 2000, cara, o BIC fez um acordo, nunca me esqueci, de R$260 mil com o reclamante. Ele devia saber, o BIC já morreu, o BIC, né? O BIC Banco. Ele devia saber de uma coisa muito escabrosa, que o BIC não fazia acordo com ninguém. Aí fez um acordo na primeira audiência de 260 mil. E adivinha quem estava com o cheque? Eu, em tempo de ir embora com ele. Em tempo que estava cruzado, estava, mas eu vou assinar, assinatura e endossava para mim, né, endosso em branco e botava na minha conta e ir embora. Mas eu fiquei com inveja. E aí eu já estava tudo acertado já com o reclamante e tal, custa R$260 mil no ano 2000. Aí eu cheguei na audiência, fiquei meio assim, né? Eu, porra, nunca vi esse dinheiro na minha vida, né? Um dinheiro todo desse aí, se eu fugir agora, eu fiquei rendimentos, aplicações, pensei várias coisas, né? Mas fui para a audiência. Aí eu chegando lá, a cor tem excelência, a cor 260, o juiz botou os olhos desse tamanho. Eu e ele. Pois é, nunca vai ganhar isso, nem eu. Pronto. R$260 mil no ano 2000, há 21 anos. Aí o juiz pegou e beleza, custas pelo reclamado, porque o juiz faz isso.
A lei diz que se nada for falado, nada for discutido, as custas são o quê? Rateadas em partes iguais. Metade das custas para o reclamante, metade das custas para o reclamado. Como o acordo era 260 mil, né, 2% dá 5.200 de custa. Aí o juiz colocou custa pelo reclamado. E o banco havia me autorizado a pagar o quê? As custas. Mas eu estava com o quê? Com inveja. Estava com muita raiva e admito, estava com muita raiva e com inveja. Foi o que eu disse, excelência, ou as custas são rateadas em partes iguais, ou eu não faço acordo. Aí começou a confusão. Por quê? Porque, da mesma forma que o juiz só homologa o acordo se ele quiser, eu também só faço acordo se eu quiser. E com o checão na mão, aí a pressão foi 100%, né? Aí a pressão foi 100%. Eu disse, excelência, só faço acordo se as custas forem rateadas em partes. Aí, senhor, não pode, aquela confusão lá. Eu sabia, eu estava fazendo errado, porque o banco disse que ia pagar, mas eu estava a fim de frescar. E tal. Aí teve uma hora que o juiz pegou e disse assim, mas doutor, como é que o senhor quer que o reclamante pague as custas? Se o reclamante é o quê? Eu não ouvi, se o reclamante é o quê? E sendo o pobre é beneficiário de quê? Justiça gratuita. Mas eu peguei o cara na palavra. Exatamente, doutor. Aí a parte dele, o senhor isenta. Porque, mesmo pobre, as custas são rateadas. 50% das custas para o banco, 50% das custas para o reclamante. E a parte dele, por ser pobre, ele é o quê? Isento. E assim foi. E assim, ainda economizei 2.000 e poucos reais para o banco. Pensa que o banco ficou feliz. Pensa que é um bombom para o banco, né? Ou menos que um bombom, é só o papel amassado no meio da rua, mas não interessa. Aí eu tanto frescar com esse tipo de coisa, acaba que cai uma parecida, né? Então, as custas, se nada for dito, nada for estipulado, divide em partes iguais. E o reclamante vai ter que pagar. Agora, se ele for pobre, beneficiário, ele é isento da parte dele e o banco só pagou a outra metade, tá? Então, a gente vai ter aqui o quê? Neste caso, de acordo com a CLT, o juiz deu o benefício da justiça gratuita para o caboclo, então vamos lá. As custas, letra A, as custas serão pagas em partes iguais sobre o valor do acordo, pelo reclamante e pela reclamada, sendo Martim, agora é para valer, né? Opa, sendo Martim, né? Vocês lembraram da música? Não, né? É Marvin, tanto faz, eu parafraseei aqui, amor, viu? Parafraseei, tá? Bata ver como eu sei de música, né? Bata ver como eu sei de música. Então, Martim fica dispensado. Por que Martim fica dispensado? Porque o enunciado diz que ele é o quê? Pobre e beneficiário. Resposta correta já é a letra A, né? Parágrafo 2º, que é o Viane, mexe a boca, mas não sai som, né? 789. 789 da CLT. Letra B de bombom. As custas serão pagas em partes iguais sobre o valor dado à causa, tá? Mentira, não é dado à causa, é dado ao valor do acordo, por isso que está falso. Letra C, ficarão as custas a cargo exclusivo da reclamada. Cara, só ficariam as custas a cargo exclusivo da reclamada se o juiz tivesse dito assim, as custas pela reclamada, e a reclamada tivesse aceito, tá? Tivesse aceito. O banco disse, eu pago as custas, pode pagar integral. Então, se o juiz tivesse dito, custas pela reclamada, tivesse aceito, aí com certeza as custas seriam assim. Mas a questão disse que nada ficou avançado no acordo. O acordo não disse nada de quem pagaria. Se o acordo não falar nada, elas são rateadas em partes iguais, tá? E é sobre o valor do acordo e não sobre o valor da causa. Letra C está falsa, né? Letra C está falsa. Vocês estão vendo que eu adoro o processo, né? Chegou, me empolgo. Né? Eu vou ver se devo arranjar um teacher para trabalho, né? Letra D de doida. Ficarão as custas, né, a cargo da reclamada. Está falso. Já vi que está falso, tá? Parágrafo 2º do artigo 789 da CLT. Questão 5. Eita, essa daqui, ela está com o gabarito errado. A Tatá, ela pega o gabarito lá da... Que concurso é, Tatá? Cara, e a galera faz uns gabaritos muito errados, comentam as questões de forma muito errada. Muito errado. Aí tem a Tatazinha pega, claro que ela não tem a obrigação de saber, ela pega o gabarito, aí os professores sempre olham antes. Então essa questão aqui, só tem duas, essa e outra vão ter que mudar, vamos ter que mudar o gabarito, tá? Vamos lá. A respeito da capacidade postulatória e da representação das partes na Justiça do Trabalho, letra A, nos dissídios individuais, os empregados e empregadores
poderão fazer-se representar por intermédio de quem? Do sindicato, advogado ou preposto, mediante outorga de procuração. Não precisa de procuração, a não ser que a procuração seja para o advogado, mas ainda assim a procuração é o quê? Pode ser até o quê? Tácita. Mas para o sindicato não precisa de procuração. Para o preposto, olha, para professor, com licença, eu tenho muita experiência na área trabalhista e eu toda vida que vai para o preposto leva a carta de preposição que não deixa de ser o quê? Uma procuração. Mas ele leva porque ele quer. Ele leva porque ele quer. Entendeu? Porque não tem previsão legal na CLT. Não tem previsão legal na CLT de carta de preposição. Deixa eu te dizer mais, não tem previsão legal na CLT nem de procuração, mandato, não tem. Por isso que, aí como não tem, e muitos advogados no começo iam para a audiência sem procuração, aí criaram a figura do que? Da procuração tácita, que eu já expliquei para vocês, a tácita, que é aquela que o sujeito, lembra? O cara está no jus postulante, o cara está sozinho sem advogado, Aí, faltando 5 minutos para a audiência, passa a Josi, de Itaiê. Ele olha assim, a senhora advogada, a Josi, sim. Qual é o seu nome? Doutora Josi. Porque quando vocês passam na OAB, o nome de vocês agora passa a ser o quê? Doutora Ellen Tairine, né? Doutora Kelviane, né? Doutor Renan, né? Doutor Evandro, não é mais só Evandro, é doutor faz parte do nome. É que meu nome é professor Alexandre, professor faz parte agora o quê? Do nome, né? O título. Então, doutora Josi, doutora, porque eu tô aqui no processo, vai já entrar, eu não tenho advogado, eu tô morto de medo. A senhora não quer entrar comigo não, a Josi doida por dinheiro, diz o quê? Ora não, né? E entra com o cara, sem procuração. E ela compareceu com o reclamante ou com o reclamado na audiência sem procuração. Acabada a audiência, ela tem procuração. Na verdade, não tem, mas ela tem procuração. Qual é a procuração dela? Tácita. E com procuração tácita, você pode até recorrer ao TST. Com procuração tácita, você pode até recorrer ao TST. Súmulas, no plural, 383 e 456 da CLT, do TST, né? Súmulas 383 e 456, 456, né? 456 da... 456 de quê, né? 456 do TST, né? 456 do TST. Mas a procuração realmente é só na jurisprudência que fala. Mas a lei não fala em procuração. O que esse item A estaria correto mediante a outorga de procuração, porque não há qualquer obrigatoriedade. Ela pode até se configurar tácita na hora da audiência. Letra B. A ação rescisória, a ação cautelar e o mandado de segurança são abrangidos pelo jus postulante. Bicho, é só lembrar. Rapidez. Jus postulante, artigo 791 da CLT. Professor, o que é o jus postulante? É a capacidade postulatória da parte. Professor, mãozinha na cintura de ovo. O que é essa capacidade postulatória? A capacidade que você tem de pedir o quê? Diretamente ao juiz. Entenda, isso não se confunde com o direito de ação. Uma coisa é o Edmundo ter o direito de entrar com ação. Outra coisa é o Edmundo poder peticionar diretamente ao juiz. Por enquanto, o Edmundo não pode. Mas a partir do dia 12 de dezembro, na segunda fase, né, Edmundo? Meu filho vai poder. Por enquanto, não pode. Então, o jus postulante, ele é do advogado. O direito de peticionar diretamente ao juiz é do advogado. Mas ele é privativo do advogado. Ele não é exclusivo. A lei pode outorgar o jus postulante a outras pessoas. E no processo do trabalho, artigo 791 da CLT, no processo de trabalho, a lei outorgou o jus postulante às partes. Então, tanto empregado, artigo 791 da CLT, tanto empregado quanto empregador poderão reclamar pessoalmente na Justiça do Trabalho sem advogado e acompanhar o processo até o final, artigo 791. Doutora Ellen Tairine, o que é esse final? Súmula 425 diz para você, o final é até o TRT. Pense no final. Pense, pode ir até o Supremo, né, amor? Mas no TRT o final acaba. Então, o que é que o TST, através da súmula 425, o que é que o TST diz? Jus postulante é só para reclamação. Vamos lá. Quais são as 3 peças? 99% das peças que caem na segunda fase de trabalho. Só são 3. Quais são? Não, do comecinho.
vocês estão vendo que as 3 peças que mais caem na segunda fase de trabalho, praticamente só elas caem, tirando a ação de consignação, tirando o embargo e execução, né? Na verdade, 2 ações de consignação e o embargo e execução, as peças que mais caem são reclamação, contestação e RO. O que é que isso tem a ver com jus postulandi? As partes, sem advogado, só podem o quê? Reclamação, contestação e RO. Olha para a letra B e me diz, verdadeiro ou falsa? Falso, né? Se só pode reclamação, contestação e RO da vara para o TRT, é porque o resto não pode. Sem advogado, artigo 791-A CLT. Letra C de casa. Letra C de casa é engraçada, né? Eu vou logo dizer para você, letra C de casa é verdadeira. Eu vou explicar para você porque tem uma coisa aqui massa. Que as pessoas... Eu morro de rir, assim... Eu queria que vocês entendessem que vocês têm acesso a muita coisa hoje, a muita informação. E vocês só não se dão bem porque vocês não querem. Porque vocês não querem se dar o trabalho nem de ler um simples comunicado porcaria que eu coloco num grupo. É só ver, pessoal da pós-graduação. Coloquei essa semana, amor, um recado desse tamanho na pós-graduação. Acabei de assinar... Botei o mesmo recado lá, né? Só que para você foi diferente o recado, mas para eles foi outro recado, né? Acabei de assinar 150 certificados. Qualquer dúvida, falar com a Aline. Você não tem noção quantas pessoas me chamaram no privado. Se a pessoa não lê um recado desse tamanho num grupo de WhatsApp, amigão, quanto mais lê o quê? Um processo. O que é que isso tem a ver com a aula? Tudo. Porque faltam 15 dias para a prova, porque hoje é dia 2, Dia 2, né? Faltam 15 dias para a prova. Dá tranquilamente, sério. Porque se você fosse uma pessoa, não, eu vim da agronomia, eu vim da computação, né? Eu vim da fisioterapia. Não, porra, você veio da faculdade de Direito. Tudo que você viu na faculdade está na sua cabeça. Você só tem que o quê? Que acessar, se lembrar, que acessar. Você tem que acessar. E se vocês ficarem resolvendo questões até a prova, questão. Ficarem resolvendo questões até a prova, mesmo de verdade, vocês conseguem acessar. Vocês vão estimular essa parte do cérebro em que as informações da faculdade estão lá. E você vai se dar bem na prova. Agora tem que fazer. Foi que nem começar. Não sei se vocês, bem rapidinho aqui, não sei se vocês lembram da OAB, o MEC queria fazer agora uma profissão nova para os bacharéis que não conseguem passar na OAB, que nos Estados Unidos tem, que é o paralegal, que é o assistente jurídico, não tem? Não queria fazer? Isso é um absurdo, essa inovação. O assistente jurídico existiu no Brasil já, de 68 até 94, de ano em que entrou em vigor o regulamento da OAB, quando acabou. O paralegal americano, ou assistente jurídico, ou seja, um bacharel que não consegue passar na OAB, mas precisa trabalhar, ele não vai ser advogado, que não passou na OAB, mas ele vai ser um assistente jurídico, um correspondente qualquer, tinha essa profissão. Então, quando o MEC quis fazer a profissão de novo, não foi nenhuma novidade, não é um absurdo. Essa profissão ela já existia de 68 a 94. O regulamento da OAB, o estatuto, foi lá e acabou. Mas olha só, letra D, lê comigo. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão se fazer representar pelo sindicato, verdadeiro, pelo advogado, verdadeiro, solicitador. Quem é o solicitador? Vocês vão morrer de rir. O solicitador é o rábula. Você não sabe o que é rábula, não? Droga. Rábula é a pessoa que trabalha na justiça há tanto tempo que ela já sabe tudo de cor. Quais são os maiores rábulas em penal? Os meliantes. Não? Os vagaba. Os cria, né? São tudo rábula, sabem o Código Penal, de processo penal todo de cor e salteado. Então o rábula é a pessoa que, muito embora não fosse formada, nem graduada, nem estudante de direito, mas ele tinha conhecimento jurídico. É como se fosse o notório, entre aspas, saber jurídico. E ele podia atuar na Justiça do Trabalho. E o provisionado, quem era o provisionado? O estudante do segundo ano de Direito. O estudante do segundo ano de Direito, ele tinha uma carteira de provisionado. Ele podia atuar como se advogado fosse na Justiça do Trabalho.
Claro que essas duas modalidades foram extintas, mas elas já existiram. Os famosos assistentes jurídicos. Acontece por que esse item está verdadeiro? Porque a redação literal do parágrafo 1º do 791, tá? Só está certo por isso. Muito embora essas duas figuras não existam mais, o solicitador nem o provisionado, mas é a redação literal do 791, parágrafo 1º da CLT, tá? E letra B, o jus postulante das partes poderá ser exercido na vara, verdadeiro, TRT, verdadeiro, TST falso, né? É só reclamação, contestação, IRO da vara para o TRT. Diz, macho, vai. 791, parágrafo 1º, macho, vai. 791, parágrafo 1º. Questão 6. Em uma reclamação trabalhista na qual o Estado do Rio Grande do Norte fez se representar por sua procuradora, Janaína Areia, essa nunca caiu na prova. Nunca caiu essa na prova da OAB. Estou só esperando. Em uma reclamação trabalhista, na qual o Estado do Rio Grande do Norte fez se representar por sua procuradora, Janaína Areias, declarou o juiz de primeira instância a irregularidade de representação. Eis que não foram carreados aos autos o ato de nomeação da procuradora, nem qualquer instrumento de mandato, embora as peças tenham sido assinadas pela procuradora, com a declaração do cargo, declaro que sou procuradora do Estado, declaro que sou procurador do município, declaro que sou procurador da União, declaro que sou procurador federal, tá? Ela não juntou procuração, nem o ato de nomeação, mas ela declarou no processo que era o quê? Procuradora, com a indicação do número da UAB. Nessas condições, ante o entendimento do TST. Aqui, pessoal, tem segredo não. É a súmula 436, inciso 1º do TST, tá? Súmula 436, inciso 1º. Os procuradores do município, Estado, Distrito Federal e União, tá? Os procuradores do município, Estado, Distrito Federal e União não precisam juntar a procuração. Bastam o quê? Declarar que são o quê? Procuradores. Não precisam nem juntar o termo de nomeação em posse. Bastam declarar no processo que são procuradores, que eles poderão atuar tranquilamente na Justiça do Trabalho, tá? Súmula 436, inciso 1º, letra A. Equivocadamente porque, em razão da fé pública, presume-se regular a representação do Estado, tá? Fé pública tem, tá? Mas não só isso não, porque houve o quê, pessoal? Porque houve declaração, não é pela fé pública, é porque houve declaração por parte dela, letra A, tá linda a letra A, né? Mas tá falsa, porque não é pela fé pública, é pela declaração da própria procuradora. Letra B de bode, equivocadamente, porque embora não tenha sido juntado qualquer documento, a procuradora prestou o quê? Declaração do seu cargo. Ela não precisa nem dizer o número da OAB, viu? Basta a declaração, tá? Súmula 436, inciso 1º, resposta letra B de bola. Letra C, tá certo? Tá não, tá errado. A procuração, né? A procuração é indispensável, beleza. Mas tem que ter o quê? Tem que ter a declaração da procuradora, tá? A nomeação do ato é indispensável? Não. A comprovação do ato é dispensável. Agora, tem que declarar que é a procuradora. Questão 7. Vênus de Milos atuou durante 6 anos como preposta da Companhia de Bebidas Fonte de Amor. Por força da crise econômica, foi dispensada sem receber alguns direitos trabalhistas. Em razão de sua experiência, ingressou com reclamação trabalhista de forma verbal, sem constituir advogado, conforme súmula do TST e dispositivo processual trabalhista, a capacidade postulatória. Isso aqui é tranquilinha, né? Mais uma vez, artigo 791-A da CLT. Capacidade postulatória para reclamação, contestação e RO da vara para o TRT. Com a resposta correta, está restrita à fase de conhecimento do trabalho da vara. Letra B, né, limita-se as varas do trabalho aos TRTs não alcançando a fase executória. Letra C, limita-se às varas do trabalho e ao TRT não alcançando o recurso de competência do TST. Olha só, na fase de execução, você pode ir sim sem advogado, tá? O jus postulante é para o processo de conhecimento e para o processo de execução. Torna o item A falso, tá? Porque não é só restrita a vara do trabalho, é vara do trabalho e TRT. O que é que está falso na letra B? Alcança assim a fase executória, tá? A letra C, vara do trabalho ok,
TRT ok e não alcança recurso do TST, então letra C é a verdadeira, inclusive súmula 425 do TST. Letra D é limitada quanto à fase processual, bem como a relação à instância, alcançando inclusive o TST. Mentira, tanto processo de conhecimento como processo de execução, só que não alcança o TRT, tá? TST, perdão, obrigado. Questão essa qual é a 7, é? A resposta é C, é? Tá. Questão 8. Thales, bacharel em Direito, não inscrito nos quadros da OAB, ajuizou a reclamação trabalhista em face de sua empregadora, postulando o pagamento do adicional de periculosidade. A ação foi julgada improcedente. Se ele foi julgado improcedente, ele ganhou a periculosidade? Não, deve ter sido feito perícia, né? Até porque o normal é fazer a perícia. E o Thales perdeu o objeto da pretensão da perícia. A ação foi julgada improcedente. Inconformado, Thales resolveu interpor recurso ordinário no prazo legal, recolhendo as custas devidas para evitar despesas e por entender que tinha conhecimentos jurídicos adequados, decidiu atuar sem advogado. Pessoal, ele pode fazer recurso ordinário da vara para o TRT? Pode ou não pode? Pode, né? De novo, a súmula 425 do TST. Não será conhecido porque a gente pensa, não, ele pode ir sem advogado, né? Somente será conhecido se, no prazo de 10 dias, primeiro que está falso, que o prazo é de 8, e não precisa advogado, ele pode atuar no jus postulante. Não será conhecido falso, que o jus postulante não é só para sindicato, é tanto para empregado quanto para empregador, até recurso ordinário para o TRT, resposta correta, mais uma vez, súmula 425 do TST e artigo 791 da CLT, D de dado, recurso será conhecido em razão do jus postulante. Questão 9. A empresa R de Raposa Móveis foi notificada para comparecer à audiência em reclamação trabalhista movida por seu ex-empregado Thor, em relação ao preposto que irá representar reclamado. Eu acho que essa aqui a gente vai, eu acho que é essa, que a gente vai, se não essa é outra, vai ter que mudar o gabarito. Tu sabe que hoje o preposto não precisa ser o quê? É empregado, né? Tu sabe que hoje o preposto não precisa ser empregado, e quem diz hoje, e quem disse é a lei, né? É o artigo 843, acho que é 844, parágrafo 5º da CLT. Só confere para mim, amor, por favor. Eu acho que é o artigo 844, parágrafo 5º da CLT, que diz que o preposto hoje não precisa ser empregado. Antigamente, o preposto tinha que ser empregado, mas era o entendimento equivocado jurisprudencial do TST. E aí a reforma trabalhista veio corrigir essa imperfeição. E o preposto hoje não precisa ser empregado da empresa em nenhuma situação. Qual é a única exigência para que o caboclo seja preposto? Que ele tenha o quê? Conhecimento dos fatos ou presenciar dos fatos? Conhecimento ou presença? Conhecimento. O preposto não precisa ter presenciado os fatos. O preposto não precisa ter testemunhado os fatos, nem presenciado. Só tem que ter o quê? Conhecimento. Qual dispositivo, amor? Ah, é o 843, parágrafo 3º. Errei o parágrafo. 843, parágrafo 3º, tá? 843, parágrafo 3º, o preposto não precisa ser empregado. Aí a resposta hoje aqui é letra A de avião, tá? Não precisa ser empregado por força de dispositivo legal, parágrafo 3º. Essa questão aqui é antes da reforma, tá? Então a gente vai alterar parágrafo 3º do artigo 843 da CLT. Ó, não precisa ser empregado, vírgula, quando se tratar de empregado doméstico. Sabe o que foi que a empresa de concurso fez aqui? Brincou com o seu português. Esse quando aqui é uma condição. É que só não precisa ser empregado quando for o quê? Doméstico. Isso é o quê? Falso. Quando for doméstico, precisa ser empregado? Não. Então, por que ela está falsa? Porque esse quando condicionou a não ser empregado, apenas quando se tratasse de reclamação de empregado doméstico, e é falso. Hoje, o preposto, em situação alguma, precisa ser empregado, né? Se fosse uma questão da FGV, tome transparência. FGV. Eu ia chamar o Diego Pereira. Vamos lá. Letra C, não precisa ser empregado, mas nesse caso, verdadeiro, mas nesse caso, suas obrigações não obrigarão o proponente, aí é falso. Tudo que o preposto falar, obriga a empresa, obriga o reclamado, tá? Tudo que o preposto falar, ele está falando em nome da empresa.
Então tá falso isso aqui. Letra D, deve ser empregado ou gerente que tenha conhecimento dos fatos. Ele não precisa ser o quê, pessoal? Empregado. Questão 10. Evandro Mesquita ajuizou reclamação trabalhista em face de sua empregadora, empresa Hora Certa Entregas Limitada, e da tomadora de serviços, empresa Crepom, distribuidora de produtos papelaria limitada. Na audiência una designada, comparecem o reclamante e a empresa Crepom, segundo a reclamada que, representada por preposto, que não é seu empregado, apresenta a defesa. Vamos lá. Nós vamos devagar aqui nessa questão. O Evandro ingressou reclamação trabalhista contra quem, Mundiça? A empresa Hora Certa e a empresa Crepom, né? Distribuidora. Então, existem quantas reclamadas? Duas. Duas réis, duas reclamadas. Na audiência, compareceram o reclamante e a Crepom. E a de empresa Hora Certa, o preposto não... Como é que é? Reclamada, já bem isso aqui. Na audiência una, compareceram o reclamante e a Crepom, segundo reclamada, que é representada por preposto que não é seu empregado, apresenta a defesa. A Crepom, e a empresa que é Crepom, é segunda reclamada, que o preposto, não empregado, defesa. Beleza, tranquilo. O que é que vai acontecer? Quando eu tenho duas reclamadas, aí nesse caso aqui, o advogado não foi, não tem problema. O advogado não é obrigatório, jus postulante. O preposto de uma foi ou não foi? Foi. E apresentou defesa. Pode. Se é advogado, pode. Jus postulante, vimos. Mas a empresa de distribuição não compareceu. Cuidado. É aquela diferença que eu fiz para vocês na sala de aula, entre revelia e confissão. O que é que a revelia no processo do trabalho? A revelia no processo do trabalho é simplesmente, é só isso. É o quê? É o não comparecimento do reclamado ou do preposto à audiência. O simples fato de o reclamado, o simples fato de o preposto não ter comparecido à audiência, ele é o quê? A empresa é o quê? Revel. Então, revelia não tem nada a ver com defesa. Revelia não tem nada a ver com contestação. Revelia é simplesmente quando o reclamado ou o preposto não comparece à audiência. No caso da empresa de entrega Hora Certa, o preposto foi? Não. O reclamado foi? Não. Ele é o quê? Revel. Ele é revel. Ele é revel porque ele não foi. Aí a bichinha bota a mão na cintura de ovo e pergunta, e ele é confesso? Seria contra a matéria de fato. Mas qual é o problema aqui? Quando eu tenho duas ou mais réis, quando eu tenho duas ou mais reclamadas, seja no processo civil ou seja no processo de trabalho, se eu tiver 2, 3, 4, 5 mil reclamadas, uma foi 1.000 reclamadas, uma compareceu à audiência e 999 não, as 999 empresas que não compareceram à audiência naquele processo, elas compareceram? Não, elas são o quê? Revéis. Mas elas não vão ser confessas. E por que não? Porque quando eu tenho 2 ou mais réus, 2 ou mais reclamadas, a contestação de uma aproveita a outra. A contestação de uma aproveita a outra. Isso existe tanto no processo civil, artigo 345, como isso existe no processo do trabalho, artigo 844, parágrafo 4º, inciso 1º da CLT, artigo 844, parágrafo 4º, inciso 1º da CLT. Então, é uma regra que existe no processo civil e uma regra que existe no processo de trabalho. 2 reclamadas, uma vai e contesta, beleza. A outra não foi, é revel. É confessa? Não, porque a contestação de uma reclamada aproveita a outra e aí livra a outra da confissão ficta. Não livra da revelia, porque ela não foi, tá? Artigo 844, parágrafo 4º, inciso 1º da CLT, e CPC seria o 345, inciso 1º do CPC. Bora para a resposta correta. A audiência será designada para outra data. Vai nada, a audiência vai acontecer. A audiência vai acontecer. Será decretada a revelia, da primeira reclamada,
que será confessa quanto à matéria de fato. Falso. Por que não vai? Porque a outra contestou. E a contestação de uma aproveita as demais. Letra C. Sai daqui da revelia das duas? Não, porra, porque uma foi, né? Uma foi, a outra não. E letra D. Da primeira reclamada, embora revel, porque ela foi revel, ela não foi, não será considerada confessa quanto à matéria de fato, tendo em vista que a segunda reclamada contestou, tá? Contestou. Em relação à segunda reclamada, o fato do preposto não ser empregado não gera revelia e nem confissão. Resposta correta, letra D de dado, tá? Isso aqui foi uma mistura, né, das questões anteriores, tá ótimo. Tranquilo? Questão 11. O Banco Fortuna preferiu que o preposto Carlos empregado em Belo Horizonte fosse representá-lo em audiência trabalhista movida em Natal. Olha, o Carlinho é de Belo Horizonte, tá? Empregado em Belo Horizonte, mas foi lá para Natal. Estou indo a Natal semana que vem, né? Há um aulão lá. Estou indo lá para Natal representar a empresa. Carlinhos se encantou com as praias do local e chegou atrasado para a audiência una designada, tendo comparecido o advogado da empresa, munido de procuração e juntado o quê? Contestação. Antes da reforma trabalhista, se o preposto não comparecesse ou chegasse atrasado, como assim chegasse atrasado? Nunca se esqueça que só tem prazo de tolerância para quem? Para o juiz. Chegar atrasado na audiência, não é atrasar a audiência, é chegar atrasado. A audiência marcada para 9 da manhã, 9h15, o juiz chega. Beleza, porque o juiz, para ele chegar no recinto, tem prazo de tolerância de 15 minutos. Parágrafo único do artigo 815 da CLT. Para as partes, não tem qualquer prazo de tolerância. A OJ 245 da SDI1, a OJ 245, ela é bem clara. Não existe previsão legal, OJ 245, não existe previsão legal de prazo de tolerância para as partes comparecerem à audiência. A obrigação do reclamante, a obrigação do reclamado ou do seu preposto é de comparecerem, de estarem na audiência no exato momento do pregão. No exato momento. Mesma coisa aconteceu, não foi a Aline. A Aline, que é minha advogada, fizemos uma audiência, foi quinta ou foi sexta, Aline? Amor, não dá para ouvir não. Quinta-feira. Fizemos uma audiência quinta-feira, 38ª Vara do Trabalho, só que lá o processo civil dá um prazo de 20 minutos para as partes comparecerem. 20 minutos. Ficamos eu e a Aline, feito besta, esperando o quê? 20 minutos para o banco aparecer. O banco apareceu? Não. 40, não foi? 40 foi? Aqui eu estava conversando contigo, fica do meu lado, fica te empurrando assim. Aí a gente ficou frescando. 40 minutos, a gente ainda vacilou. 40 minutos esperando o banco aparecer para a audiência online. Que a gente sabia que ele não ia aparecer, que ele tinha feito uma petição pedindo para adiar a audiência e dando o horário errado. E o juiz não deferiu, o adiamento ele não compareceu. Foi o que aconteceu? No processo civil, aplicou-se aquela multa lá por ato atentatório à dignidade da justiça, obrigado, que é difícil para me falar isso aí tudo. Mas a extinção do feito sem solução de mérito e honorário advocatício para nós, viu, Aline? Fazer uma petiçãozinha e pedir nosso honorário lá, viu? De sucumbência, porque tem. Não, tu recebe, eu compenso nas PL no salário. Bora. Olha que eu sou danado, né? Nossa, Aline, pode dividir, porra, né? 2 comissões aqui, poxa, de ser ruim, desgraça, né? Quer ganhar sozinha. Cara, processo trabalho tem isso não. Enquanto processo tem negócio de 20 minutos para esperar, processo trabalho tem não. Processo trabalho, não existe o prazo para as partes. É OJ 245, é implacável. Não compareceu, pay. Se for reclamante, processo é arquivado e ele condenado em custas processuais. E mesmo pobre, paga. Essas custas não é porque ele perdeu o processo, foi porque ele não compareceu. E se o reclamado faltar, revelia aí confissão. Então, antes da reforma trabalhista, cuidado. Se o preposto faltasse, mesmo que o advogado fosse, se o preposto faltasse, era caixão e vela preta para a empresa. Hoje não.
Com a reforma trabalhista, eu acho que agora eu acertei, parágrafo 5º do artigo 844 da CLT, né? Parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Deixa eu botar aqui. Parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Hoje, com a reforma trabalhista, preposto não foi, estava encantado com as praias das meninas lá da praia, tá? Mas se o advogado for, é revel, porque o preposto não foi, mas não vai haver confissão ficta. Por que não vai haver confissão ficta? Porque hoje, com a reforma, mesmo que o preposto não compareça, revelia, mas não vai haver confissão. Não vai haver confissão por quê? Porque estando presente o advogado, com procuração e com contestação e com documentos, o juiz é obrigado a receber. Ele é obrigado a receber, tá? Mudou a regra, cuidado. Então você não aplica mais toda a súmula 122. Cuidado que você não aplica mais toda a súmula 122 do TST. Cuidado com essa súmula. Qual a resposta correta, Mundiça? Somente será decretada a revelia do reclamado, sendo vedado recebendo contestação. A revelia, beleza, mas vedado recebendo contestação, não. O parágrafo 5º, 844, diz que o juiz é obrigado a receber contestação. Letra B, de bode, não será decretada a revelia, nem a confissão, mas, ainda que ausente o preposto, presente o advogado, serão aceitos a contestação de documentos. Deixa eu ver aqui, porque é decretada a revelia sim, mas a gente sabe que pode ser que o cara tenha feito aqui uma outra resposta. Só um minutinho aqui, ó. Tanto é que o cara errou naquela de 24 horas, né? Não é até as 24, né? Até 23, 59, 59. Deixa eu ver só aqui. Letra B, somente será aplicada a confissão? Não. Decretar a revelia? Não. Então ele reconsiderou essa daqui, tá? Então, para esse caso, cadê? Qual é a questão? É a 12, é? Ah. Para esse caso aqui, ele vai dizer que não há revelia. Está se construindo na jurisprudência uma revelia. Mas quem manda é a questão. Não será decretada a revelia, nem a confissão contra a matéria de fato. Tá? Vai ser AB, né? A gente vai forçar para ser AB. Não vai ser revelia, nem... Não vai ser revelia, nem confissão contra a matéria de fato, mas ainda que ausente o preposto, o advogado está presente, se eu nascer contestação. Vai ser, mas cuidado, tá? Cuidado, porque está se querendo construir a revelia, mas não há confissão. Eu vou pela questão aqui, não vou discutir com ela não. Então, resposta B de bola, letra C de casa é falsa, somente será aplicada a confissão. É exatamente a confissão que não vai ser aplicada, tá? E será decretada a revelia, além da confissão, não. Revelia até que beleza, mas a confissão com matéria de fato, não, porque o juiz é obrigado a aceitar a contestação. Questão 12. Olívia Palito ajuizou a reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, mas não compareceu à audiência una designada, acarretando o arquivamento da reclamação. Foi o que eu acabei de falar. Se o reclamante não comparece à audiência, ele falta de forma injustificada, o processo vai ser o quê? Arquivado. E esse reclamante vai ser condenado em quê? Em custas processuais. Qual o valor das custas? 2% sobre o valor da causa. Tio, mas ele pode entrar com a mesma reclamação depois? Pode. Mas, todavia, contudo, para ele entrar com a mesma reclamação, ele vai ter que pagar o quê? Essas custas. E se ele for pobre na forma da lei? Bora comigo, qual é a regra? PP, pobre, paga. Ele paga. Ele paga. Mas, o professor fulano de tal disse que é constitucional. Eu li um arquivo no Juris Way que é constitucional. Olha, enquanto o Supremo Tribunal Federal não disser que é inconstitucional, a presunção é de quê? De constitucionalidade e vale. Então, mesmo pobre, se ele quiser entrar com a mesma reclamação trabalhista, tem que pagar as custas. Tem que pagar as custas por quê? Ele vai ter que pagar as custas, por quê? Porque qual é o 844, qual é o parágrafo, hein, amor? Veio para mim? Tá, já, tu me dá, tá? 844, parágrafo o quê, amor? Vê aí, que diz que ele paga, não, acho que é 844, não sei se é o parágrafo 2º, vê aí se é o parágrafo 2º, que ele diz que ele paga as custas, ainda que ele seja o quê? Pobre na forma da lei, tá? Pobre na forma da lei. Agora, tio, mas ele faltou porque sofreu um acidente. Tio, ele faltou porque sofreu um acidente. Tio, ele faltou porque
Ele faltou porque a empregada estava grávida e de manhã cedinho ela teve que ir para o hospital dar à luz. Cara, se você tiver um motivo justo, justificado, que impeça a sua locomoção, que impeça a sua locomoção, o artigo depois, tá? O que impeça a sua locomoção, aí você vai ter o prazo de 15 dias, você reclamante que faltou audiência, que o processo foi arquivado e que você foi condenado em custas processuais do arquivamento, você tem um prazo de 15 dias para comprovar o motivo justo da sua ausência. Agora, o motivo justo tem que ser o quê? Impossibilidade de perdeu as pernas, viu? Impossibilidade de locomoção. Aí você vai ser isento, dispensado ou dispensada dessas custas. Mas se você não comprovar em 15 dias, se você quiser entrar com a mesma reclamação trabalhista, você pode ter certeza, tá? Que você vai ter que pagar essas custas, mesmo que você seja pobre. Parágrafo do 844, né? Parágrafo 3º do 844 da CLT. Deixa eu segurar as pontas aí que tu fala já aquele negócio que tu quer falar, tá? Beleza. Então deixa eu chegar na 15ª, que a gente volta, tá? A Olívia ingressou com a reclamação trabalhista em face sua empregadora, mas não compareceu à audiência, acarretando o arquivamento e com certeza a condenação em custas. O juiz deferiu-lhe os benefícios gratuita, mas condenou-a ao pagamento das custas processuais, se a Olívia tiver a intenção de ajuizar nova reclamação trabalhista, que na verdade é a mesma reclamação de novo. Deverá comprovar, letra, não sei se a resposta é A não, deverá comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada, uma vez que poderia ter justificado sua ausência na própria audiência por meio de seu advogado ou representante legal. Não, cara, ela tem um prazo de 15 dias. Ela pode fazer a mesma audiência? Pode, através do advogado, mas tem 15 dias, então não está boa não. Letra B, não precisará comprovar, é falsa, né? Ela precisa... Mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, ela precisa comprovar sim. Letra C, deverá comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada ou comprovar em 15 dias o arquivamento decorreu de ausência por motivo legalmente justificável, requerendo a sua isenção. Letra C seria o item verdadeiro, parágrafo 3º do artigo 844 da CLT. E letra D de Dondoca, não precisará comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada, é falso, né? A não ser que ela comprove em 15 dias que estava legalmente impedida, impossibilidade de locomoção. Questão 13. Cecília postula o pagamento de horas extras, afirmando que excedia a jornada de trabalho. Em defesa, a ex-empregadora nega a jornada articulada na peça pórtica e apresenta os controles de ponto, nos quais se verifica que a jornada foi anotada e assinada todos os dias como sendo 10 em ponto e 19 horas em ponto, com intervalo de 1 hora sem variação. Cara, não, assim, 10 e 1, 10 e 58, 10 e 5, 10 e 53, não. É o chamado controle britânico de ponto. O controle britânico de ponto são quando você tem jornadas invariáveis anotadas no controle de ponto. É a famosa fraude. O cara entra 8 cravado, sai 12 cravado, não varia 1 segundo sequer. Volta 14 cravado, vai embora 18 cravado. Nesse caso aqui, era 10 cravado, com 1 hora cravada de intervalo e saía cravado às 19 horas. Controle britânico de ponto, jornadas invariáveis. Esse controle britânico de ponto, ou controle com jornadas invariáveis, ele não serve como meio de prova para comprovar a inexistência da hora extra. Moral da história, se o empregador juntar aos autos um controle britânico de pontos ou um controle com jornadas invariáveis, esse controle não serve, esse controle não funciona para comprovar nada. Aí o empregador junta, é mesmo que nada, vai ter que comprovar, por exemplo, mediante prova testemunhal, que não havia a prestação de horas extras, porque esse controle não serve. Súmula 338, inciso 3º, súmula 338. Inciso 3º do TST. Vamos lá, pessoal. Se os controles estão assinados, isso é suficiente para
conferir-lhes credibilidade. Cara, o empregado pode não só assinar, ele pode ter a firma reconhecida. Quer perguntar? Já. Ele pode ter a firma reconhecida. Se o controle tiver jornada invariável, ele não serve, ponto. Tá? B, a solução do caso é a plena da confissão. Não, se você juntar um controle de ponto fuleiragem como esse, não tem pena de confissão, não. Ainda assim, você vai poder provar por outros meios de prova que não houve prestação de horas extras. Mais uma vez, súmula 338. Letra C. Os controles serão inválidos. Transferentes para o ônus da prova para o empregador. Pois é, o cara junta um controle que não presta. Então, vai para o empregador o ônus de provar o quê? Que não houve prestação de horas extras, que deverá provar que a anotação deles é verdadeira, né? Ou seja, não teve hora extra, sob pena de acolher-se a jornada inicial. Letra C é a verdadeira, tá? Mais uma vez, súmula 338, inciso 3º do TST. E letra D, a presunção de veracidade da jornada anotada é absoluta, não, é relativa, né? Existe prova em sentido contrário. Questão... Aline, tu esqueceu de botar... Tá, aí esqueceu de botar 14. Tem a 14? Mas aqui não tem. Deixa eu ler aqui. Tem a 14 aí, né? É só no meu slide que não tem. Aí o pessoal de casa tá sem a 14, tá? Aí tem o material no site. O pessoal de casa tem o material no site. Só quem não tem o material sou eu, tá? É o slide. Viu? O slide não tem, como supervisor, vocês supervisionam isso. Vamos lá. Questão 14, eu vou ler aqui o enunciado para vocês. Vocês têm, eu não tenho. Questão 14. Gabriele, que a gente faz 15, aí mais 15 quando eu voltar. Gabriele foi dispensada sem justa causa, mas não recebeu as verbas rescisórias a que tinha direito. Assim ajuizou, em março de 2013, reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a loja de aviamentos Constru Limitada, dando à causa o valor de R$25 mil. Deixa eu te dar aqui um toque. Toda vida que a questão der o valor da causa, suspeite, o procedimento pode ser o sumaríssimo. Via de regra, tem exceção. Mas via de regra, quando ela te dá o valor da causa, é que o procedimento é o quê? Sumaríssimo. E aí já suspeita, isso aqui pode ser sumaríssimo. Aí só lembra, procedimento sumaríssimo é quando você atribui à causa o valor de até quanto? 40 salários. Hoje o salário está uns 1.100, 1.200, né? 40 salários, uns 44, né? Uns 44 mil reais. Então, 25 mil reais está dentro dos 40 salários, o valor da causa, então sumaríssimo. Simone e Soraya, proprietárias da loja, pretendem levar as empregadas Carla, Camila e Cíntia como testemunhas, considerando que Carla é prima de Camila, que é tia de Cíntia, que por sua vez é amiga íntima de Carla. Minha nossa senhora. Eu não entendi, vocês entenderam? É o seguinte, uma coisa eu sei, uma loucura. Uma coisa eu sei, procedimentos sumaríssimos são quantas testemunhas para cada parte? 2. A regra do 2 vezes 3 é 6. 2 testemunhas para cada parte no sumaríssimo, 3 testemunhas para cada parte no 3, 6. E 6 testemunhas para cada parte no inquérito judicial para apuração em falta grave. Só que tem uma amizade aqui, né? Quem me ajuda aí, pessoal, que eu sou muito ruim quando vem muita informação. Carla, Camila e Cíntia, aí como testemunha, considerando que Carla é prima de Camila, que é tia de Cíntia, que é amiga pessoal de Carla, que não tem nada a ver. A suspeição das testemunhas não é a amizade, a inimizade ou o parentesco entre elas testemunhas. É entre as testemunhas e as partes. Gabriele foi dispensada sem justa causa, mas não recebeu as coisas, né? Aí Simone e Soraya são proprietárias da lógica e pretendem levar Carla, Camila e Cíntia. Considerando que Carla é prima de Cíntia, que é tia de Cíntia, que é amiga de Carla, não tem nenhum problema, porque a suspeição, a amizade íntima, inimizade pessoal, parentesco até o 3º grau civil ou manifesta interesse na causa é entre as testemunhas e as partes, não é entre as testemunhas. Não é entre as testemunhas. Eu posso chamar como testemunha um pai, uma mãe e um filho.
porque o parentesco é entre eles, não é comigo, entendeu? Artigo 829 da CLT, tá? Em relação às partes e não em relação entre as próprias testemunhas. Então, letra A, artigo 829 da CLT. Letra A, apenas Carla pode ser, todas podem ser testemunha, agora como é sumaríssimo, só podem o quê? Duas, né? As 3 empregadas podem ser testemunhas, letra D de dado, tá? Porque uma exclui automaticamente as outras. As 3 testemunhas, as 3 empregadas podem ser testemunhas, sendo que é permitido apenas 2. Por que 2? Porque o procedimento é sumaríssimo. Aí você vai ter, além do artigo 829 da CLT, que trata da suspeição, além do artigo 829, você vai ter o artigo 852H da CLT, que é o procedimento sumaríssimo, artigo 829 da CLT e artigo 852-H da CLT. Questão 15 e última, agora de manhã. Quando for 1 da tarde, o tio volta com mais 15. Pessoal, repetir 4 vezes o dispositivo. 4. Tá? Vamos lá. 15. Resposta correta, D de dado. É C, é? C. Ai, perdão. É C de coisa. C. 15, 14 é C. As 3 empregadas não podem ser testemunhas, podem ser testemunhas, sendo permitida a oitiva de 2, que o procedimento é sumaríssimo. Então, a resposta correta, C de casa, tá? C de casa. Foi mal. Questão 15. Gabriela ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, empresa S, dando a causa o valor de 27.800. Se ela der o valor da causa, suspeite que o procedimento é o quê? Adivinha onde é que estava a questão 14? Parecidíssima. 4ª questão da segunda fase da OAB passada. Foi dada a questão disse, questão não falou que era sumaríssimo. Questão disse que o valor da causa era 4.000. Aí na letra B de bola perguntou, quantas testemunhas podem ser ouvidas? Aí todo mundo botando 3 não pode. Ele não disse que era sumaríssimo, mas deu o quê? Valor da causa. Então toda vida que FGV der o valor da causa, suspeite, o procedimento pode ser o quê? Sumaríssimo. Questão 15. Gabriela ajuizou reclamação trabalhista de sua ex-empregadora, a empresa S de Sapo, dando a causa o valor de 27.800. Provavelmente sumaríssimo, né? Porque está dentro dos 40. Gabriela convidou Bruna, Soraya e Janine para prestar depoimento testemunhal. Nesse caso, as 3 testemunhas poderão prestar depoimento testemunhal, sendo que comparecerá à audiência de instrução e julgamento mediante prévia intimação pessoal. As 3 podem ser testemunhas, mas como o procedimento é sumaríssimo, só são permitidas quantas? 2 testemunharem, já está errado aqui. E 2, intimação pessoal. Olha, seja procedimento ordinário, seja procedimento sumaríssimo, principalmente no sumaríssimo, uma testemunha de um lado agarrada, bichinho, ó. Uma do lado, agarra a bichinha do lado, agarra a bichinha da outra. Você comparece, ó, acompanhada de suas testemunhas. Intimação, não. As partes comparecerão à audiência, procedimento sumaríssimo e procedimento ordinário. As partes comparecerão à audiência, acompanhadas de suas testemunhas. Leve. Agora, se você convidou ela não comparecer, aí você comprova o convite no sumaríssimo, aí o juiz manda intimar. Mas só manda intimar se, 1, ela não comparecer, e 2, você comprovar o convite no sumaríssimo, que é o da questão, certo? Mas, para a primeira audiência única, tem que ir com as testemunhas do lado, tem que ir com as bichinhas do lado, tá? Aí você tem procedimento ordinário e sumaríssimo, as testemunhas comparecerão, as partes, comparecerão à audiência com para de suas testemunhas. Artigo 845 para o procedimento ordinário, artigo 845 para procedimento ordinário e artigo 852H para procedimento sumaríssimo. Artigo 845 para procedimento ordinário e para procedimento sumaríssimo, artigo 852H da CLT. Então, letra A está falsa. Letra B, as 3 testemunhas poderão prestar depoimento sem comparecer à audiência
Independente de intimação. Independentemente de intimação, está certo. Agora, elas podem testemunhar, mas testemunho, nesse caso, apenas duas. Letra B está falsa. Gabriela, letra C, terá que escolher duas das 3 testemunhas que comparecerão que comparecerá à audiência mediante intimação prévia, falso, tá? A não ser que elas não compareçam. Então a resposta é de dado. Gabriela vai ter que escolher 2 testemunhas que comparecerão à audiência independentemente de intimação. Perfeito? Tranquilo? 1h em ponto. Eu nem vou almoçar. Vou tomar um suco. Não, senão eu durmo. Tomar um suco